Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, uma aula bastante específica, uma aula pontual. Nós iremos estudar o decreto do Rio Grande do Sul, número 45.746, de 2008 e suas alterações, né? Professor, de que trata esse decreto, né? Esse decreto aqui, ele trata aqui sobre, institui no âmbito da administração pública direta e indireta do estado do Rio Grande do Sul, três coisas, né? O que ele vai instituir aqui, ó? Primeiro, o Código de Conduta, né? Ó, Código, ó, de Conduta. De quem? Da alta administração. Demais, professor, o Código de Ética. Código de Ética dos servidores. E, finalmente, vai tratar sobre as comissões de ética, né? Comissões de ética, né? E aí, professor, o que você tem que falar para nós aqui inicialmente? Cara, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, cara, né? Isso aqui é um decreto estadual, tá? É um decreto, quando a gente coloca essa frase aqui, ó, voltar aqui um pouquinho, ó, e as suas alterações, tá? Aqui, ó, e suas alterações, eu digo para vocês o seguinte, que o professor Luiz, eu tive grande dificuldade para consolidar esse decreto, tá? Eu vou falar para vocês que eu estudei aí um bom tempo, eu consegui aí pesquisar na legislação todos os decretos, né, ou né, todos os decretos que alteraram esse decreto. Por quê, professor? Olha só, esse aqui é um decreto de 2008, né, em 2008. Só que nós tivemos aqui a edição da Lei 13.888 de 2011, né? O que acontece aqui? Esta lei aqui, ela criou o sistema de gestão de ética, controle público e transparência na administração pública, que envolve, que engloba também o quê? Este decreto, né? E claro, né, que este decreto aqui, ele, devido até a provocação desta lei aqui, ele passou por várias alterações, né? Então hoje eu digo para vocês aí que eu consegui pegar aí várias alterações nesse sentido, né? Então aqui é esse decreto, moral da história, concluindo para vocês, ele complementa, ele faz parte da Lei 13.888. É um assunto complementar, um assunto complementa o outro, é muito importante, né? Professor, por que nós temos aqui dois códigos, né? Porque o legislador, né, assim quis, né? E sabiamente, ele definiu um código para a alta administração. Professor, quem que é a alta administração? Isso você tem que saber. A gente vai ler claramente aqui nos artigos o que o decreto traz. Mas a alta administração, você tem que dizer o seguinte, aquelas pessoas que estão no comando, são os secretários de Estado, são os seus secretários adjuntos, são dirigentes de entidades aí, tanto da administração pública direta quanto indireta, deverão estar cumprindo, né? E claro, nós temos o Código de Ética de Conduta dos Servidores, né? O Código de Ética, nós temos aí uma característica que é o quê? Definir aí o comportamento desejado pelo servidor público na máquina pública. A gente vai estar lendo isso, né? O primeiro, o Código de Ética da Administração Pública, está aqui no anexo 1 desse decreto, e o anexo 2 está o Código de Ética dos Servidores Públicos, e nós vamos falar um pouquinho das comissões de ética. Bacana? Então este é o trabalho do professor Luiz Antônio, né, de Carvalho. Vamos rapidamente aí, já nos seus artigos, né, do decreto 45.726. Aí eu já peço desculpas que na aula passada eu me confundi o número, eu disse 45.726. É 45.746, né? Artigo 1º, vem comigo. Fica instituído no âmbito da administração pública direta e indireta do Estado do Rio Grande do Sul. Olha só, o artigo 1º, ele vai instituir o quê? Dois códigos, o Código de Conduta da Alta Administração Estadual e o Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo, né? Aí ele fala no começo do artigo 1º, vai delimitar a quem será aplicado esses códigos, né? A quem será aplicado? Primeiro, ó, a administração pública direta e indireta do Estado
do Rio Grande do Sul, né? O anexo 1º vai falar do Código da Alta Administração e o anexo 2, segundo, vai falar do Código de Ética dos Servidores, né? Artigo 2º, né? Vem comigo aqui. Fica criada, né, a secretaria, na Secretaria da Casa Civil, a Comissão de Ética Pública, com a finalidade de assegurar a observância dos preceitos estabelecidos pelo Código de Conduta da Alta Administração e do Código de Ética dos Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual. Tá? Aí nesse momento aqui, tá, eu digo para vocês que eu achei um pouco confuso, né? Por que um pouco confuso? Se você for lá na nossa aula, na Lei 13.888, você vai verificar o seguinte, que houve a criação do sistema. Bacana, ponto final, tá aí. Os órgãos operadores desse sistema são dois. É o Conselho de Ética Pública e as comissões de ética, né? E o decreto aqui, ó, ele está falando que ele criou aqui, tá? Vamos supor, tá? E uma alteração que foi feita aqui em 2015, né? Pelo decreto 52.681. Então, ele criou, então, dentro da Casa Civil, a comissão de ética. Está aí para vocês para fazer cumprir aí, né? Lembrando que a Casa Civil é a articuladora do sistema, né? Vamos lá. A comissão de ética será integrado por 5 cidadãos, de reconhecida idoneidade moral, reputação ilibada, experiência na administração pública, designados pelo governador do Estado para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Ou seja, o artigo 3º está falando mais sobre a comissão de ética, né? Então, são quantos componentes? 5, né? Quais os requisitos, né? Reconhecida idoneidade moral, reputação ilibada, experiência na administração pública. Mandato, 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 1º. O exercício das funções junto à Comissão de Ética Pública não enseja qualquer remuneração sendo considerado prestação de serviço relevante, né? Mesma coisa lá do Conselho, né, da Lei 13.888, né? O que diz? A participação do Conselho e das comissões não enseja nenhum tipo de remuneração. E qual seria a remuneração que deveria ensejar? Jeton, né? Por reunião ele recebe um jetonzinho aí, mas não pode, né? Professor, mas e aí? Mas você vai ter o quê? O reconhecimento público. O reconhecimento que você está contribuindo com a administração pública, porque é considerado prestação de serviço público relevante, né? E aí, professor, vou repetir para vocês. Professor, onde que eu posso carimbar isso aí, cara? Cara, utilizar. Primeiro, é uma satisfação pessoal. Eu teria muito orgulho de pegar um diplominha de ter participado dessa atividade e colocar na minha sala, né? 2, o que mais, professor? Você poderá fazer o seguinte também, né? Você poderá fazer o seguinte. Vamos supor que você está respondendo um processo administrativo disciplinar. Então, na hora da aplicação da pena, o agente deverá considerar o que? Todas as agravantes e todas as situações atenuantes que vão atenuar, amenizar a pena, a penalidade a ser aplicada. Neste caso, isso aqui será considerado aqui como atenuante aí ao seu favor, né? Ok? Parágrafo 2º. O presidente da Comissão de Ética Pública, que são desses 5 cidadãos, né? Cidadãos, né? De voto é eleito entre seus membros, passando a ter voto de qualidade em caso de empate nas deliberações. O parágrafo 2º ele traz 2 informações para a gente, né? Primeira informação, que o presidente será escolhido entre seus membros, ok. E atribuindo a ele o famoso voto de Minerva, né, que é o voto de desempate, né? 5, vamos supor que tenha 4, um cara faltou, está tendo a sessão, empatou, né? Não, 5, foram os 5, dá 2-2, né? Então ele só vota no caso de desempate. Bacana? Fechou aí essa consideração aqui, né? Parágrafo 3º, né? Todo o conselho, toda a comissão, nós temos que ter o quê? Alguém que dê suporte a este órgão, né? Quem que vai dar suporte? Vai ser a Secretaria Executiva. Ó. A Comissão de Ética Pública contará com uma Secretaria Executiva que funcionará junto à Subchefia de Ética, Controle Público e Transparência da Administração da Secretaria da Casa Civil, a qual incumbe assistir ao presidente e aos demais membros da comissão no exercício das atribuições estabelecidas por este decreto, né? Então tá aí para a galera aí, né? Artigo 4º,
né? O que diz o artigo 4º? Vai tratar o quê? Da competência dessa comissão da ética pública, né? Que é a guardiã dos códigos de ética, né? 1. Responder às consultas realizadas pelo governador do Estado e pelos secretários de Estado relativas aos assuntos que envolvam a ética pública. 2. Sugerir ao governador do Estado iniciativas de aperfeiçoamento das normas do Código de Conduta da Alta Administração Estadual e do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Estadual. Na minha modesta opinião, o inciso 2º, ela entra em conflito com a Lei 13.888, na qual, lá na Lei 13.388, atribui a isso a quem? Ao Conselho de Ética Pública, né? Mas bacana, vamos deixar esse cara como está, né? Inciso 3º. Interpretar as normas do Código de Conduta da Alta Administração e do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis no Poder Executivo Estadual, bem como deliberar em relação aos casos omissos, né? 4º. Relacionar-se com os órgãos de controle e de corregedoria, assim como a subchefia de ética, controle público e transparência, sugerindo providências em relação a fatos que, por intermédio de denúncias, notícias ou por qualquer outro modo chegue ao seu conhecimento. Ok, né? Tranquilo, né? Apurar condutas por parte dos agentes públicos da alta administração, de ofício ou mediante representação. Professor, de ofício, de vontade própria, mediante representação, alguém provocou a comissão para que faça essa apuração. Tá? Então, olha só, isso aqui é importante, a gente vai ver um pouquinho mais para frente quais são os seus procedimentos. Então, apurar condutas, né? Por quê, professor? Nós temos aí 2 códigos, né? O Código da Alta Administração, que a gente vai ver detalhes dele, né? E, inclusive fazendo algumas comparações em relação ao Código de Ética, 2 códigos, né? E aí, professor, o que acontece? Olha só, alguém está descumprindo o código, então vai ser apurado. Quem que vai apurar? Vai ser a Comissão de Ética Pública. Isto é claro, isto é importante, né? Vamos lá. Avaliando sua conformidade com as normas do Código de Conduta da Alta Administração e do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Estadual, nós temos deste decreto. E, finalmente, nós temos aí aprovar o seu regimento interno e eleger o seu presidente. Essas são as 6 competências segundo o decreto das comissões de ética, né? Parágrafo 1º, né? O que diz o parágrafo 1º? Que vai definir, vai trazer o conceito quem é agente público, né? Olha só, consideram-se agentes públicos da alta administração. Opa! E aí, professor? Calma, né? Então, esse decreto, tá, do Rio Grande do Sul, né, número 45.746 de 2008, muita atenção, muita calma nessa hora, tá? Ele instituiu 2 códigos, né? O primeiro código, o código de conduta, né? Ou seja, a conduta que a alta administração deverá ter. Olha, alta administração. Aí eu pergunto para vocês, professor, quem que é considerado alta administração? Aí eu respondo para vocês, aqui o parágrafo 1º. Eles são o quê? Agentes públicos, porque estão ocupando cargos públicos, né, da alta administração para efeito desse decreto. São os secretários de Estado e seus respectivos secretários adjuntos e os dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual. Então, esses caras que são, né? Professor, então tem um código de conduta somente para eles? Tem. E nós temos também um cara aqui chamado Código de Ética, né? Código de Ética. Professor, complica um pouco para a gente. Não, não vou complicar, eu vou trazer algumas visões diferenciadas. O cara é secretário de Estado, está lá, secretário de Fazenda. Ele está sujeito ao Código de Conduta da Alta Administração? Positivo, tá ali, tá claro, ponto final. Isso não tem dúvidas, né? Professor, o que mais? Vem comigo. É correto afirmar que o secretário de Fazenda não está sujeito ao Código de Ética dos Servidores Públicos, considerando que ele já está sujeito ao Código
conduta da alta administração. Ou seja, a pergunta é, os secretários adjuntos e os dirigentes dos órgãos e entidades estão sujeitos também ao Código de Ética? Claro que são, né? Todo mundo está sujeito ao Código de Ética, né? Inclusive o governador do estado, né? Então todos estão o quê? Sujeitos ao Código de Ética dos servidores públicos, porque eles também são servidores públicos, né? Professor, mas então por que o legislador criou esse Código de Conduta da Alta Administração, né? Ele criou aqui esse código daqui da alta administração porque ele trouxe algumas situações que somente essas pessoas podem ter, principalmente situações de quê? De conflito de interesse, né? Vamos supor, isso é normal, isso acontece muito, né? Que os governadores gostam de estar nomeando aí as melhores, gostam não, eles sempre procuram nomear as melhores pessoas dentro da própria máquina pública ou fora do setor privado. Vamos supor que tem um cara que é uma celebridade lá, intelectual, de competência, de honestidade, de quem? Do setor privado, ele tem uma empresa e essa empresa ela vende para o governo, então o que vai acontecer? Vai ter um conflito de interesse, tá? E aí? Aí vai entrar o quê? Regras específicas de conduta para as pessoas que estão na alta administração. Então isso é importante, tá? Então a gente está aqui investindo um tempo aqui nesse assunto para vocês saberem disso. É muito importante vocês saberem o que quais são as pessoas que estão sujeitas à alta administração. São secretários de Estado, tá? Secretários adjuntos e dirigentes. A gente, na leitura, no estudo que a gente vai ver nessa aula a respeito sobre esse Código de Ética da Alta Administração, vocês vão perceber bem, né? Em relação a isso. Já o Código de Ética, o que acontece com o Código de Ética? O Código de Ética vai trazer lá principalmente os deveres e vedações de conduta, né? São posturas e condutas que vocês não podem ter no exercício da sua função, que é normal. Bacana? Fechou? Vamos lá. Parágrafo 2º. Aplica-se este decreto a todos os agentes públicos com atuação de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta do Estado do Rio Grande do Sul. Então, aplica-se esse decreto a todos os agentes públicos. Então, está aí. Aqui estou subentendendo que o Código de Ética será aplicado a todo mundo, né? O parágrafo 1º, ele fala que é só ali, né? Essas pessoas aí. Reputa-se agente público para efeitos deste decreto todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente e sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em qualquer órgão da administração pública direta ou indireta do Estado do Rio Grande do Sul. Então está aí para vocês, ele trouxe uma conceituação de agente público. Bacana? Vamos lá, continuando aqui, vamos para o nosso artigo 5º. Os titulares dos órgãos e entidades da administração pública, da administração estadual, deverão atender solicitações de informação das comissões de ética pública em relação aos temas e afetos ao seu âmbito de atuação. Ou seja, o artigo 5º traz um trabalho, está dando o quê? Condições, né, meios para as comissões de ética trabalhar. O cara vai ter que trabalhar com informação comissão de ética. Então, o artigo 5º está responsabilizando, está ordenando aqui que os secretários deverão atender essas solicitações de informações, né? Artigo 6º, vem comigo, né? Ele vai tratar o quê? Dos princípios. A Comissão de Ética Pública, no exercício de suas funções, observará os princípios da legalidade, cumprir a lei, impessoalidade, moralidade e da probidade. E ainda o seguinte, né? Ou seja, comissão de ética, então ela tem que agir de acordo com a ética, com certeza, né? A necessidade de proteção da honra e da imagem das pessoas cujas condutas sejam objeto de procedimento em trâmite, ou seja, tem que ter uma postura reservada, tá? Não pode aí jogar no vento, ao véu, na lama o nome das pessoas, né? Então ele tem que necessidade de proteção da honra e da imagem das pessoas cujas condutas sejam objeto de procedimento em trâmite. A preservação da identidade de quem apresenta a denúncia contra os agentes públicos, né? Olha aí. Então, a preservação da identidade. Professor, o que é o seu comentário disso aqui? Cara, eu enxergo aí duas coisas porque o legislador fez isso, né? Primeiro,
incentivar as denúncias, né? Já pensou, o cara vai lá, faz o cara colega de trabalho, tá vendo que o cara lá tá aprontando, ou o chefe dele está aprontando, e vai lá e faz uma denúncia, né? Aí, de repente, tá lá o nome do cara, pô, o cara que fez a denúncia, né? Então, fica chato, fica um clima, né? Então, um clima, né? Eu falo, opa, eu não vou fazer a denúncia, porque vai ficar sabendo, vai sobrar para mim. Então, ele quer isso, né? Ele quer incentivar a denúncia e, segundo, ele quer aí evitar esses conflitos internos, né? Terceiro, autonomia. Opa, então a comissão tem autonomia e imparcialidade no desenvolvimento de suas atividades e nas deliberações de realizar. Essa autonomia significa dizer que no seu relatório conclusivo ele vai ter que ele tem o que? Liberdade para definir, né? O secretário chega lá e fala, não, você vai arquivar o processo. Não vou arquivar porque eu não estou subordinado a você, eu não tenho que obedecer às suas ordens, eu tenho autonomia segundo o decreto, né? Ok. Artigo 7º, vem comigo aqui, né? Olha só, tá? Reconhecido a qualquer pessoa o direito de levar a conhecimento a comissão de ética pública, denúncia, notícia ou informação. Então, ou seja, toda e qualquer pessoa pode levar a conhecimento qualquer coisa para a comissão de ética pública sobre condutas de agentes públicos. Preste atenção, condutas de agentes públicos. Nós vimos lá atrás que o próprio legislador, que o decreto, ele trouxe um conceito. Então, o cara é agente público de qualquer forma, transitória, permanente, provisória, interessa. Tá? Então, ele é agente público, né? Que possam ser considerados como infração ética. Olha aí, infração ética. Vai apurar, a comissão que vai apurar, a comissão de ética. Em acordo com a legislação vigente, em especial com o Código de Conduta da Alta Administração e o Código de Ética, ok, né? Vem comigo aqui. E aí, professor? Qualquer pessoa pode levar a conhecimento, tudo bem. Uma pessoa levou a conhecimento alguma infração de ética de algum colega, por exemplo. Mantém-se a denúncia, mantém-se o sigilo do denunciante, bacana, toquei, fechou, e aí? Aí, a comissão de ética vai abrir um processo de apuração. Isso cai em concurso. Tá? Isso cai. Isso aqui é PAD? Não. PAD é procedimento administrativo disciplinar regulado pela Lei 10.098. Aqui é processo de apuração de prática que infrinja o Código de Conduta da Alta Administração Estadual ou o Código de Ética. Será instaurado por quem? Por ato do presidente da comissão, daqueles 5 caras lá. De ofício. O que é de ofício? Por deles, né? Dele, né? Ou vontade dele, iniciativa dele. Ou a requerimento de qualquer dos seus membros. Olha aí, ok? Devendo o agente público investigado ser notificado para apresentar escrita no prazo de 15 dias, observado seu direito de ampla defesa e ao contraditório, né? Então tá aí para vocês. Então o cara tem 15 dias, né, para fazer o que? A sua manifestação aí para fazer a sua defesa, seu contraditório, sua ampla defesa. Então está aí o processo de apuração, né? Ótimo, né? Vem comigo aqui, vamos continuar aqui. Tá? Processo de apuração, tá? No exercício de suas atribuições, poderá a Comissão de Ética Pública solicitar esclarecimentos adicionais ao investigado, documentos e demais elementos que subsidiem a sua deliberação. Então está dando aí poder aí de atuação da comissão. Parágrafo 2º. É reconhecido ao investigado o direito de fazer juntar à defesa escrita os documentos que corroborem suas alegações, bem como de se manifestar no prazo de 10 dias sobre os novos documentos que venham a ser juntados posteriormente à apresentação da defesa escrita, né? Então ele tem 15 dias para se manifestar, né? Depois desses 15 dias, ele ainda tem mais 10 dias que ele pode apresentar um novo documento, né? Então, ele pode, né? Normalmente, né? Isso aí é do processo administrativo. Na administração, processo administrativo é diferente do processo judicial, né? Então, você pode normalmente apresentar documentos até antes da decisão da autoridade, né? Artigo 9º, vem comigo. O que diz o artigo 9º? O artigo 9º vai trazer o quê? Vai trazer
Como se dará a decisão? Concluído o processo de apuração, proferirá a Comissão de Ética Pública decisão conclusiva e fundamentada, aprovada por deliberação da maioria de seus membros, né? Como é um conselho, isso tem que ir a plenário para julgamento. Então, a decisão tem que ser conclusiva, é ou não é, e fundamentada. Se é, por quê, né? Se não é, por quê. Ok. A decisão de reconhecer o cometimento de infração ética, na forma prevista no Código de Conduta e no Código de Ética, por parte do investigado, poderá dispor o seguinte, né? Então, o que poderá, reconhecer o que? O cometimento da infração, ou seja, o servidor público realmente aí descumpriu as regras dos códigos. E agora, professor? Se ele descumpriu as regras do código, vai acontecer o seguinte, né? Duas coisas. Primeiro, sugestão de exoneração ad nutum, né? Exoneração de quem? Exoneração, não demissão. Isso aqui pode ser questão de prova, do servidor público do cargo em comissão ou dispensa da função de confiança se encaminhada à autoridade competente. Então, o cara lá tem um cargo de chefia, né? Ele tem ali um cargo em comissão, uma função de confiança. Então, a comissão vai propor, né, a autoridade competente que efetue, propor, né, sugestão, né? Se o cara vai acatar ou não acatar, é uma decisão dele, né? Aí ele vai ter que ter, né, muito peito aí para não acatar a comissão de ética, né? 2, tá? Encaminhamento da decisão aos órgãos de corregedoria ou correção disciplinares do órgão em que o agente público investigado desempenha suas funções, né? Então tá aqui para vocês, né? O que vai acontecer aqui? Então, primeiro, exonerar do cargo em comissão ou a função. Segundo, encaminhar a decisão para os órgãos de correção, que é a corregedoria, para apuração e análise daquela falta, né? E, finalmente, encaminhamento da decisão aos demais órgãos de controle da administração pública, né? E, quando for o caso, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público Estadual, para adoção de providências que entendam cabíveis no âmbito de suas competências, né? Então, a comissão vai ter que dedurar o cara em tudo que é lugar, é a função dela. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, sempre que constatar possível ocorrência de ilícitos penais, ele cometeu um crime, corrupção passiva, ativa, tá? Civis, dano, né? De improbidade administrativa ou de qualquer infração disciplinar, será encaminhada cópia aos autos das autoridades competentes para apuração desses fatos, né? Ok, né? Agora, e o parágrafo terceiro, professor? O parágrafo terceiro é aquela situação do que não achou nada. Apurou, mas não verificou. E aí, chegou lá a denúncia, abriu o prazo, tudo, o cara se defendeu. Aí o conselho chegou, se reuniu e julgou improcedente aquela denúncia, né? Já causou estrago na vida do cara, né? Na hipótese da decisão não reconhecer o cometimento de infração ética, olha, não cometeu, a decisão será encaminhada ao agente público interessado, então ele vai ser avisado, né? E quem mais que vai encaminhar? E ao seu superior hierárquico, seu chefe, para conhecimento, bem como a subsecretaria de ética, controle público e transparência para fins de arquivamento. Então será arquivado, né? Então vem comigo, artigo 10. Os procedimentos instaurados pelas comissões de ética pública poderão ser considerados como sigilos, né, sigilosos, né, em especial quando contenham dados e informações protegidos por o sigilo legal, né? Professor, sigilo legal, né? E aí, professor, sigilo legal, isso aqui está mais na Lei 12.527 de 2011. Esse sigilo legal aqui diz respeito principalmente a duas coisas, né? Primeiro, informações de foro pessoal, íntimo, né? Tá aí, né? E segundo, informações aí que colocam em risco, né, a segurança do Estado e dos cidadãos, né? Então isso aí é considerado sigiloso. 11. É reconhecido a qualquer agente público que tenha conhecimento, independente de notificação de existência de procedimento de apuração, que diga respeito à sua conduta, o direito de acesso ao expediente administrativo e às informações nele consubstanciadas, né? Professor, o que diz aqui, cara? O que você está falando aqui? Aqui o artigo 11 diz o seguinte, cara. Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo sobre minha pessoa. Eu tenho direito a acesso à informação minha.
Tá? E não, a administração pública não poderá ocultar, não poderá esconder esse cara aí, né? Vem comigo. 12, né? O que diz o artigo 12? O artigo 12, ele traz aqui um requisito específico para aquelas pessoas que vão tomar posse, né? O que é esse compromisso? Ele vai ter que fazer um compromisso com os códigos de ética. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho pelos agentes públicos que trata este decreto deverá ser acompanhado de celebração de compromisso solene. Ele vai assinar por parte deste que reconhece e observará as regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Estadual e do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis, conforme o caso. Então é o seguinte, ele vai ter que ter um compromisso disso, né? Que ele vai cumprir essas normas de conduta. Quando se tratar de autoridade pública da alta administração, a posse ou cargo ou função pública será precedida de consulta à Comissão de Ética Pública sobre a existência de procedimento contra a mesma que desabonem ou ainda sobre a situação eventual de conflito de interesse, né? Esse conflito de interesse a gente vai ver com mais detalhes aí no anexo 1, que é o Código de Conduta. Então está aí, precedida de consulta aos servidores aí da alta administração. Bacana? Então está aí para a galera, né? E, finalmente, o artigo 13, o único artigo que tem o último artigo de um comando aí específico do decreto. As decisões das comissões de ética pública serão resumidas em ementa e divulgadas por intermédio do sítio Central de Informação rs.gov.br. Então está aí para vocês, né? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário, né? Palácio Piratini, Porto Alegre, 14 de julho de 2008. Então tá aí para a galera. Bom, agora nós vamos trabalhar os dois anexos do decreto 45.746. O primeiro anexo, o anexo 1, ele vai ser um código de conduta específico para os ocupantes dos cargos considerados da alta administração estadual. E o anexo 2, a gente vai tratar do Código de Ética Geral dos Servidores Públicos. Bacana? Então vem comigo. Então, o legislador, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos dois códigos, um específico para cada situação. Primeiro, artigo 1º. O Código de Conduta da Alta Administração Estadual visa a realização dos seguintes objetivos, né? Então a gente vai elencar aqui os objetivos, mas antes disso eu quero dizer para você o seguinte, né? Ou seja, qual que é o modelo mental aqui operante? Olha, você que faz parte da administração, da alta administração, você vai ter o quê? Obrigações éticas maiores, né? A gente vai ver aqui quais são essas obrigações, além do Código de Ética normal, que o ocupante dos cargos comissionados aí da alta administração terão que cumprir. Primeiro objetivo, né? Dar precisão e estabelecer critérios de orientação e avaliação da conduta dos agentes públicos integrantes da alta administração do Estado. Então, olha aí, então é o objetivo desse código, né? Dar precisão e estabelecer critérios, né? 2. Promover a transparência do processo de decisão governamental pela adoção de padrões de conduta uniformes para todos os agentes públicos integrantes da alta administração. 3. Disseminar padrões éticas a todos os níveis da administração em vista do exemplo dos agentes públicos integrantes da alta administração. 4. Prevenir e, quando for o caso, resolver conflitos de interesses públicos e privados visando ao regular cumprimento dos deveres funcionais por parte dos agentes públicos integrantes da alta administração. Então, esses aqui são os 4 objetivos aí específicos para as pessoas aqui que têm aqui vêm ocupar o cargo da alta administração. Bacana? Artigo 2, vamos lá.
O artigo 2 vai definir aonde que vai se aplicar essas normas, né, essas regras de conduta. As normas do Código de Conduta aplicam-se aos secretários de Estado, isso é importante demais, os seus respectivos secretários adjuntos e aos dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado, inclusive das autarquias, fundações mantidas pelo poder público e a sociedade de economia mista. Ou seja, é o poder executivo, a administração direta. Quem que é da administração direta? Da administração direta são os secretários e secretários executivos. E todos os dirigentes da administração pública indireta deverão o quê? Obedecer este código de conduta, né? Bacana. Professor, isso aqui é interessante. Mais um pouquinho mais para frente aí nós vamos verificar aí algumas condutas diferenciadas que deverão ter quem está sujeito a esse código. Só para animar um pouquinho a aula, para vocês entenderem, né? Você é servidor público, né? Por exemplo, né? Você é servidor público e você tem 2 casas. Em uma casa sua, você quer fazer o que? Transferir esse patrimônio, dar essa casa para o seu filho, né? Você quer dar essa casa para o seu filho, quer transferir esse patrimônio para o seu filho. Você pode? Claro que você pode, né? Você é servidor público normal. Tá? Agora, se você é um servidor considerado da alta administração, você pode fazer isso, mas você tem que comunicar imediatamente à comissão de ética. Você tem que comunicar, é uma conduta requerida pelo Código de Conduta da Alta Administração. Só para vocês entenderem, viu? Vamos lá, artigo 3º. A conduta dos agentes públicos integrantes da alta administração, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, deverá pautar-se pela integridade, transparência, moralidade e confiança, bem como pelos padrões éticos socialmente valorados e pelo respeito às leis e à Constituição. 4. Compete à Comissão de Ética Pública assegurar a observância dos preceitos estabelecidos por este Código de Conduta da Alta Administração Estadual. Ou seja, o legislador aqui atribuiu à Comissão de Ética para fazer o quê? Vai ser a guardiã, observar, né, para assegurar a observância desses preceitos e regras, né? Vem comigo. Artigo 4º, é dever, atenção, é dever, obrigação de fazer, de quem? Obrigação de fazer os agentes aí da alta administração. É dever do agente público, integrante da alta administração, além da realização de entrega da declaração de bens que trata a legislação específica, a gente já viu lá no começo da aula que todo ato de posse ele tem que fazer a entrega da sua declaração de bens, informar a autoridade hierarquicamente superior, quando houver, bem como a Comissão de Ética Pública, sobre a existência de situação de fato do direito relativa à sua situação patrimonial ou às relações negociais ou jurídicas que seja parte ou guarde interesse, que dê ou possa dar causa a conflito de interesses, bem como as providências adotadas para a sua prevenção, né? Então está aqui. Então a gente vai perceber o seguinte, nós vamos perceber que esse Código de Conduta, ele quer, um dos grandes objetivos por trás é isso, é o que? Evitar o conflito de interesse. Nós sabemos que essas pessoas são pessoas bem-sucedidas aí da sociedade, que têm patrimônio, que têm empresas, que fazem outros negócios, e a administração pública quer salvaguardar o quê? O conflito de interesse. Que conflito de interesse? Olha, conflito de interesse, eu tenho uma empresa, tá? Eu sou secretário, tenho uma empresa, essa empresa de locação de carros, eu sou secretário de segurança pública e nós precisamos o quê? Nós locamos carro, né? Só que nessa empresa lá eu tenho 6% só no capital social. E aí? Cara, claro, diretamente é um conflito de interesse, então isso tem que passar pela comissão de ética para ver se não está tendo nenhum tipo de beneficiamento aí por parte disso, né? Vem comigo aqui. Da mesma forma, deverá ser comunicada imediatamente à comissão de ética os seguintes atos que forem partes ou favorecidos dos agentes públicos que trata este Código de Conduta. Então tem que ser imediatamente, olha só. Da mesma forma, é dever dele, deverá ser comunicada imediatamente à Comissão de Ética Pública os seguintes atos em que forem partes ou favorecidos os agentes públicos que tratam este código, né? Primeiro, olha só, atos de gestão patrimonial
que envolvam a transferência de bens a cônjuge, ascendentes, descendentes ou parentes de linha colateral, né? Por qual que é a intenção do legislador? Poxa, o cara tá o quê? Ocultando, está sumindo com todo o seu patrimônio, né? Porque pode ter saído, né? Então é o seguinte, isso aí é uma postura da alta administração, para ele não tentar esconder o seu patrimônio. Por que as pessoas tentam esconder seu patrimônio? Porque está fazendo algo errado. E se descobrirem, claro que eles vão querer o quê? Confiscar o patrimônio. E esse patrimônio, com certeza, aí pode ter sido aqui de origem lícita, né? Vamos lá. Segunda atitude que essas pessoas deverão ter imediatamente avisando a comissão de ética. Atos relativos à aquisição direta ou indireta do controle de empresas. Olha, eu estou lá, estou secretário, né? E eu estou comprando aí, tá certo? Aquisição direta ou indireta, eu estou comprando mais ações de uma empresa para ter o controle acionário de uma empresa. Então, você fez essa atitude, você tem obrigação de quê? De avisar imediatamente a Comissão de Ética Pública, né? Terceiro ponto, vem comigo. Atos de gestão de bens cujo valor possa ser substancialmente alterado por decisão ou política governamental subordinada à decisão ou influência do agente público. Então, você está lá tendo a gestão do patrimônio. É claro que a administração pública todos os dias aí estão na nossa vida e pode ter alguma decisão, né, por exemplo, aí, que possa majorar o valor ou diminuir o valor. Então, você tem que avisar imediatamente. Aqui eu falo aqui, né, os caras lá, o cara é secretário de infraestrutura, responsável pelas estradas aí, tá? E aí do interior do estado, o cara tem não sei quantas fazendas, e aí tá, vai passar o asfalto na BR, vai cortar a sua terra lá e vai valorizar. Então ele tem que acionar e avisar a comissão de ética, né? Poderá o agente público, a seu critério, consultar. Olha aí. Então é o seguinte, o cara tá para fazer um negócio legal, aí você já vê a intenção do cara, né? Você vê a intenção do sujeito, né? Ele quer fazer um negócio, só que ele sabe que pode esbarrar. Então, antes de realizar o negócio, ele faz uma consulta à comissão de ética. Puxa, bacana, né? Aí você já demonstra o quê? A boa intenção do agente, né? De modo antecedente à comissão de ética pública sobre a existência da possibilidade de infração à conduta ética devida em relação à realização de um determinado ato pertinente à sua esfera pública ou privada, que tenham relevância ou que se possam constituir como espécie de ofensa às regras de conduta ética estabelecidas nesse Código, né? Parágrafo 2º. O direito ao sigilo das informações pessoais do agente público, inclusive as de caráter patrimonial, será assegurado por intermédio de procedimentos de responsabilidade da Comissão de Ética Pública, que arquivará, sob lacre, os respectivos documentos e a decisão do órgão, bem como outras informações relevantes para a sua deliberação, ou seja, é garantido sigilo as informações pessoais às pessoas que estão aí sobre a responsabilidade da Comissão de Ética Pública, né? Artigo 5A, tá? Isso aqui vem completar o sigilo, né? Além de ser assegurado o sigilo pessoal, é vedada, é proibida a divulgação, sem autorização do órgão competente, da empresa estatal, de informação que possa causar impacto na cotação de títulos da empresa estatal e em suas relações com o mercado, com os consumidores e fornecedores. Então está aí, sem autorização do órgão competente da empresa estatal, de informação que possa causar impacto na cotação de títulos da empresa estatal em suas relações com o mercado, com os consumidores e fornecedores. Então isso aqui é outra coisa, eu peço desculpa. O que é essa vedada divulgação, né? Esse vedada divulgação. Teve um ministro, um presidente do Banco Central, tá? Que ele ficou pouco tempo no cargo, que ele foi acusado disso, né? Ele foi acusado de vazar informações, tá certo? Que ia acontecer a desvalorização do real, tá? Que ia passar a ter um câmbio de modo flexível, né? Que aí que aconteceu? Com o vazamento dessa informação, muitas pessoas compraram dólar um dia antes, ganhou milhões de reais com a desvalorização do câmbio, né? Então, quem faz parte aí
desse grupo chamado de alta administração, ele não pode divulgar nenhum tipo de informação que venha o quê? Alterar aí a relação de mercado, consumidores e fornecedores. São deveres éticos de conduta dos agentes públicos integrantes da alta administração. Primeiro, olha só, conduta ética, é dever deles. Primeiro, olha só, vem comigo. Dar conhecimento público ao fato de ser titular de ao menos 5%. Ou seja, vamos interpretar esse ao menos. Se o cara for dono de 3%, ele está fora, ele não precisa, somente de 5%, né? Do capital da sociedade de economia mista, instituição financeira ou pessoa jurídica que mantenha contratos em razão dos quais tenham vantagem econômica em relação aos órgãos e entidades da administração. Então ele tem aí que dar conhecimento público ao fato, se ele tem pelo menos 5% dessas ações aí. 2. Abster-se do recebimento de salário, de qualquer espécie de remuneração de pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado não permitida em lei, tá? Ou ainda de receber qualquer vantagem, tais como transporte, hospedagens, quaisquer outros favores patrimônio particulares que sejam titulares de interesse presente ou futuro em decisão governamental sobre a área de decisão ou influência de favorecido, né? Então não pode, né? Não pode estar recebendo essas coisas, salário, hospedagem, viagem, nem de pessoa natural, pessoa jurídica, né? Ele tem que sobreviver da sua remuneração, claro, não permitida em lei, né? Tem algumas remunerações que são permitidas, por exemplo, participação de alguns conselhos aí que nós temos na administração pública. 3. Abster-se do recebimento de presentes e outras vantagens de pessoas que tenham ou possam ter interesses na decisão governamental. Ele tem que ser isento, né? Então esse código aqui é para quê? É para dar isenção máxima ao dirigente dos órgãos, né? Sob a sua responsabilidade ou influência, salvo quando proveniente de outras autoridades ou agentes públicos em sinal de cortesia, propaganda, promoção ou que sejam considerados de pequeno valor, né? Olha aí as exceções aqui, né? Outras autoridades e agentes públicos, né? Por exemplo, o cara vai em uma missão oficial, o cara do governo do Rio Grande do Sul, ele vai para uma missão especial para a França, né? Muito importante, vai lá, não sei qual que é o assunto, chegou lá, tá? O primeiro-ministro lá da França, né? Recebe o secretário, olha só que moral, né? E dá um presente do povo da França para ele. Se ele rejeitar aquilo ali, já é um embate diplomático, né? Então, nesse caso aqui, ele é permitido, né? Ó, em sinal de cortesia, né? Propaganda, promoção que seja considerados de pequeno valor. Então, ele pode estar recebendo isso, né? Ok. 4. Alertar de modo claro e antecedente, ou seja, antecedente, antes, né, a qualquer discussão ou deliberação sobre decisão governamental que participe sobre a existência de conflito de interesse de sua parte, né? Então está tendo uma discussão governamental, só que ele tem outros interesses em relação a que é conflitante com o setor público, então ele tem que alertar de modo claro, opa, eu estou num conflito de interesse aqui, por isso, então eu peço licença para não participar dessa decisão. Ok. 5. Abster-se de realizar manifestação pública em desacordo ou qualquer modo crítico em relação à posição ou entendimento manifestado por outro agente público integrante da mesma administração, sem antes submeter o seu superior hierárquico, né? Ou seja, todo mundo falar a mesma língua, né? 6. Abster-se de realizar manifestação relativa à honorabilidade ou à competência de outro agente público estadual, bem como antecipar entendimentos sobre mérito de matéria submetidas ao exame de órgão colegiado. E, finalmente, nós temos aqui, né? Abster-se de praticar condutas contrárias à ética, à moral e ao decoro, inclusive em redes sociais e plataformas eletrônicas. Olha, então ele não pode praticar condutas contrárias à ética, né, moral,
ao decoro, inclusive nas redes sociais, está bem específico, boa questão de prova essa, hein? Bacana, artigo 7º, né? O que diz artigo 7º? Olha só, faz sentido. Normas de conduta aí da alta administração, né? Regras de conduta, né? E aí? O cara está lá, né? Secretário de Fazenda, por exemplo, né? O cara tem informações econômicas do estado todo, né? Está lá 4 anos no cargo, ficou 4 anos no cargo, e aí ele é exonerado. Exonerado por quê? Porque acabou o governo, por exemplo. E aí, professor, aí ele tem que passar por uma quarentena. Aí ele vai estar sujeito a algumas restrições. Claro, por um período determinado, que a gente já vai falar agora, 1 ano, 12 meses, que está lá, que está no parágrafo único. Então, ele tem certas coisas que não poderá fazer. Tá? Então, ele vai ficar com essa quarentena. Após sua exoneração, dispensa ou demissão, o cargo ou empregado público em razão do qual integra a alta administração estadual não poderá o agente público, primeiro, atuar em processo ou em relação negocial que tenha sido objeto de sua decisão ou influência quando integrante da administração. Legal, né? O cara está lá, secretário por 4 anos, né? Foi exonerado, acabou mandando, e ele está atuando em processo aí negocial da pasta, porque ele tem muitas informações, né? Não pode. Prestar consultorias a pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, em que faça uso de informações internas do órgão ou entidade que tenha sido dirigente e dos quais esteja ciente em razão do cargo, emprego ou função que ocupou, assim como digam respeito ao processo ou negócio em que tenha atuado direto ou indiretamente quando integrante da administração. E, finalmente, não atuar na representação de interesses privados perante o órgão ou entidade da administração que tenha sido dirigente. Ou seja, ele vai ter essas restrições e não poderá atuar, né, o agente público, né, quando sair. Professor, eternamente? Não, por um período determinado. Parágrafo único. O prazo para as vedações que trata este artigo será de 12 meses, observado o disposto na legislação aplicada. Então, 12 meses de quarentena que não poderá atuar, né? Vem comigo. 7A. As denúncias de irregularidades cometidas pelos servidores abrangidos por este Código de Conduta da Alta Administração poderão ser encaminhados à Comissão de Ética Pública por meio de sua Secretaria Executiva, a qual funcionará junto à Subchefia de Ética, Controle e Transparência. Ok, as denúncias de irregularidades, né? Então, ele vai para onde a Comissão de Ética Pública vai estar apurando isso. As denúncias poderão ser encaminhadas de forma anônima, então pode ter denúncia anônima, né? Desde que possua fundamentação mínima que possibilite a averiguação dos fatos denunciados, descritos na forma clara e objetiva, e que apresente indícios mínimos de autoria e materialidade. Ou seja, traz aqui o decreto 54.153 de 2018, né? Ele fala, pode ter denúncia anônima, mas ela tem que ter materialidade, tem que ter requisitos mínimos para dar prosseguimento, né? Artigo 8, vem comigo. O artigo 8, um dos assuntos mais cobrados nas provas de concurso são as sanções éticas, né? As sanções éticas aplicadas por quem? Pela Comissão de Ética, né? Pública. A violação das normas estipuladas neste Código de Conduta submete o agente público às seguintes sanções. Quantas? 2, professor. Advertência e censura ética, né? O que é advertência? Aplicável aos agentes públicos no exercício do cargo. Saiu do cargo, não vai ser mais advertido, ele vai ter o quê? Uma censura ética, aplicável aos agentes públicos que já tenham deixado o cargo. Parágrafo único. A par das sanções previstas neste artigo, poderá a Comissão de Ética Pública adotar outras providências que estejam no seu âmbito de competência. Professor, quais outras providências? Ele poderá estar encaminhando as autoridades aí constituídas para providências, né? Por exemplo, Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia e assim por diante, né? Vem comigo, artigo 8A. Compete à Comissão de Ética Pública sugerir ao governador do Estado iniciativas de aperfeiçoamento das normas do Código de Conduta da Alta Administração. Bacana, então está aí a comissão, né? E artigo 9º.
As normas previstas neste artigo, de conduta da alta administração estadual, aplicam-se sem prejuízo aos deveres funcionais previstos em lei e respectivas sanções disciplinares relativas ao seu descumprimento, bem como da apuração e responsabilidade civil, penal, administrativa, tudo na forma estabelecida nas Constituições Federal e Estadual na legislação contrária. Então, isso aqui é o nosso Código da Alta Administração. Bacana, né? O que dá para entender? Dá para entender que ele é bem específico para os dirigentes. Ou seja, a administração pública está cobrando para eles mais condutas aí para que, para não ter dúvidas, é o exercício da ética, da transparência pública, né? Então ele está sujeito a isso. Inclusive temos aí regras aí de quarentena, né? Ele não vai poder atuar por um período, né? Anexo 2. O que traz o anexo 2? O anexo 2 trata-se do Código de Ética dos servidores públicos civis do Poder Executivo Estadual. Artigo 1º. O presente Código de Ética dos servidores públicos civis do Poder Executivo Estadual, sem prejuízo das normas constitucionais e legais que integram seu regime jurídico, que é a Lei 10.098, por exemplo, tem por finalidade reconhecimento dos deveres éticos inerentes ao desempenho de suas atribuições a serem avaliados por deliberação da Comissão de Ética Pública nos termos da legislação em vigor. Ok, vem comigo, né? Código de Ética, né? Vem comigo. O exercício do cargo ou função pública por parte do servidor público deve pautar-se pelos deveres respeito à dignidade, decoro, moralidade, probidade e transparência. E ainda ao seguinte, vamos lá. Então o exercício tem que pautar com isso. Primeiro, o primado da colaboração com os demais servidores públicos no exercício de suas atribuições, visando a eficiência da ação administrativa e a promoção e a proteção do interesse público. Então, ele tem que sempre estar colaborando com os demais servidores. 2. O objetivo de realização do interesse público como modo imparcial objetivo. Ou seja, na administração pública nós temos que ter o quê? Sempre o quê? O interesse público como o maior, bem maior. E você tem que utilizar aí de forma imparcial. Na prova vai estar o quê? Parcial e objetivo. A promoção do amplo acesso aos cidadãos aos serviços públicos e informações de seu interesse, sob a guarda dos órgãos e entidades da administração pública, observadas as limitações estabelecidas em lei. 4. O profissionalismo e o compromisso com o interesse público no exercício do cargo ou função pública. Cortesia, urbanidade e correção no trato com a população, destinatária dos serviços públicos. E, finalmente, nós temos aqui a obediência às determinações legais e às orientações e às ordens de seus superiores hierárquicos, né? Bacana. E agora, pessoal, agora um dos artigos mais importantes, né? São 2 artigos importantes que costumam ser cobrados na prova. Primeiro, os deveres éticos. O examinador gosta disso. E também o que? As vedações. Dever, obrigação de fazer. Quem são? Primeiro dever, exercer com dedicação e correção de seus deveres funcionais. Correção do seu dever, ficar sempre vigilante. 2, agir com probidade, lealdade, retidão e justiça no desempenho de suas atribuições. 3, não retardar providências que tenha de realizar de ofício ou mediante a ordem ou orientação de seu superior hierárquico. Ou seja, não pode procrastinar, né? Ele tem que fazer sempre no fluxo normal, com a maior velocidade possível. Tratar com cuidado, urbanidade e respeito os usuários dos serviços públicos e a população em geral. Zelar pelo patrimônio público, dos bens e direitos da administração. Zelar pela moralidade e pela probidade no exercício de suas atribuições. 7. Resistir a propostas de vantagens indevidas, bem como de adoção de conduta em violação da lei e dos preceitos éticos que orientam a atuação do servidor público. Dar conhecimento a seu superior hierárquico, bem como aos órgãos competentes sobre situação
ou comportamento lesivo ao interesse público, bem como em violação da legislação. Aqui merece explicação. Dá conhecimento ao seu superior hierárquico, ou seja, aqui você tem o quê? O dever funcional. Se você viu qualquer irregularidade, você tem um dever, você tem a obrigação de avisar, comunicar o seu superior hierárquico. Se você não fizer isso, você poderá ser punido e você estará desrespeitando o Código de Ética, vai ter uma infração de ética que vai ser apurado e também isso aqui pode gerar lá um processo administrativo disciplinar. Manter-se atualizado em relação à legislação, aos regulamentos e demais normas relativas ao desempenho de suas atribuições. Desempenhar suas atribuições visando a plena realização do interesse público. Bacana, né? E agora, outro artigo importantíssimo que é vedado. O que é vedado? São comportamentos proibidos. Não pode fazer, né? Primeiro comportamento proibido. Exercer cargo ou função para obter favorecimento para si ou para outrem, bem como para prejudicar ou perseguir outro servidor ou terceiros. Ele quer que você está lá, cara, qual que é o interesse? Você seja o quê? Profissional. 2. Ser solidário com a prática realizada por outro servidor, público ou por terceiro, que caracterize ilícito, tá? Ou simplesmente venha a causar prejuízo à administração e à eficiência do serviço público. Muito interessante isso, né? Lá atrás, dever, você tem que ser solidário, tá? Ajudar, companheiro, bacana, mas para coisas lícitas, né? Não pode ser solidário para as coisas erradas, né? Ilícitas, ou simplesmente venham causar prejuízo. Muito interessante, hein? Tem que prestar atenção nisso aí, que pode ser objeto de prova. 3. Utilizar artifícios para impedir que outro servidor ou terceiros usuários dos serviços públicos exerçam regularmente seus direitos. Tá? Então, ok. Está impedindo que os caras tenham o seu direito. 4. Pleitear, solicitar, isso aqui não pode fazer, pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. 5. Comprometer a integridade do documento público, falsear o seu conteúdo ou produzir documento falso. Então, é mais um comportamento proibido. É proibido desviar servidor público ou quem por qualquer modo esteja a serviço da administração para a satisfação de interesses particulares, né? Aqui tem muito para a polícia, né, cara? Tudo bem que é civil, né? O cara pega lá o praça para capinar o seu terreno, não pode, né? Fazer uso de informações privilegiadas ou recobertas de sigilo em favor de si próprio, parentes, amigos ou quaisquer terceiros, né? 8. Retirar, sem autorização do local de origem, bens e documentos públicos, bem como ocultá-los para favorecer interesse próprio ou de terceiro. 9. Apresentar-se sob efeito de substâncias que alterem seu estado mental para o exercício de suas atribuições. E, finalmente, apoiar ou incentivar, no âmbito da administração ou fora dela, que atente contra a ética, a moralidade e a probidade. Então, esses aqui são os 10 comportamentos proibidos, vedados, né? Ótimo, né? Então, cara, o artigo 4º e o artigo 5º são os mais importantes do Código de Ética, tá? Cara, provavelmente, se for ser cobrado, vai ser cobrado esses artigos. Então, você tem que ter atenção máxima, fazer a leitura, vai ser letra da lei, pode ter certeza, ok? Último artigo. As normas previstas nesse Código de Ética dos servidores públicos civis do Poder Executivo Estadual aplicam-se sem prejuízo dos deveres funcionais previstos em lei e as respectivas sanções disciplinares relativas ao seu descumprimento, bem como da apuração de responsabilidade civil, penal e administrativamente, tudo na forma estabelecidas nas Constituições Federal, Estadual e na legislação ordinária. Ou seja, dispositivo texto também aplicado lá no Código da Alta Administração. O que está falando aqui? Opa, esse Código de Ética não vem substituir outras legislações, vem completar, né? Ótimo, terminamos aí, mais uma aula para vocês aí, uma aula importante, né?
do decreto 45.746 de 2008, que traz sobre o Código de Ética, com o Código de Conduta da Alta Administração e da Comissão. Vem comigo. Toda doutrina social que visa destruir a família é má e para mais inaplicável quando se decompõe a sociedade. O que se acha como resíduo final não é o indivíduo, mas sim a família, né? Ou seja, a família é a fonte de tudo. Então, nossa estrutura social, nós temos que fortalecer, preservar a família, porque é a família aí que forma as pessoas, os cidadãos para o mundo, para ser os nossos dirigentes aí, não só isso, mas também para seu povo, né? Para seu povo. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá